Saudos, amados irmãos, com a santa paz do Senhor, amém? Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Merijane. Eu gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão, que se encontra em Jeremias 5, versículo 22. Só um versículo, amém? Vamos orar? Vamos orar pedindo direcionamento a Deus, pedindo cobertura espiritual para Deus, pedindo a Deus que Ele acampe os anjos dEle ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger, para ir adiante de nós, iluminando nossos caminhos, guiando nossos passos, nos libertando, nos curando, nos purificando, nos santificando, restaurando o altar dEle de adoração em nossa vida. Porque se o nosso altar não tiver em perfeita harmonia, em sintonia com a vontade, com a graça de Deus, nada, tenha certeza que nada em nossas vidas vai dar certo. Lembra lá de Elias, quando vai enfrentar ali os 450 profetas de Baal? A primeira coisa que ele faz ali foi restaurar o altar. Ele primeiro restaura ali o altar, conserta tudo, ora pedindo a Deus, e ali ele começa ali a pedir, a trazer a presença de Deus para aquela luta, para aquela batalha. A primeira coisa que eu entendo é que eu tenho que restaurar o meu altar. Como é que está o meu altar de sacrifícios a Deus? Como é que está a minha vida espiritual perante Deus? Esse é o meu primeiro áudio, depois aí passou a virada do ano. E eu entendo que eu não podia deixar passar despercebido essa palavra para início de ano. Eu sei que hoje já é dia 11, mas ainda é início de ano. A gente precisa atrair a presença de Deus. A presença de Deus precisa estar no meio de nós. A presença de Deus, ela só se manifesta quando restauramos o nosso altar de adoração, de sacrifício, de santidade. A presença de Deus só vai ser atraída no altar em perfeita harmonia, em perfeito estado perante Deus. É a primeira coisa que devemos fazer, é limpar, é tirar tudo, todo pecado, toda imundície, todo eu, tirar o mundo, tirar as vontades, tirar as tentações, tirar o nosso querer, para que o querer de Deus, a vontade de Deus se estabeleça em nossas vidas. Eu peço ao Pai que entre hoje aí na tua vida financeira, na tua vida espiritual, na tua vida familiar. Eu peço a Deus que Ele venha aí entrar com providência naquilo que te traz tanta angústia, tanta dor, tanto sofrimento, daquilo que muitas vezes, irmãos, eu não canso de pregar isso. A gente não pode lutar contra a vontade de Deus. Se Ele trouxe essa prova, se Ele trouxe, porque às vezes ficamos dando glória ao diabo, a Satanás, quando na verdade, lembra de Jó, quando acontece todas aquela situação contra a vida dele, ele rasga as vestes dele, enfia a cara na terra e diz, adora a Deus, ele glorifica a Deus. Deus me deu e foi Deus que tomou. Ele não diz, olha, foi o diabo que se abateu na minha casa, foi o diabo que matou meus filhos, foi o diabo que destruiu tudo, foi o diabo. Ele disse, não, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente tem que parar com essa ideia de que tudo é o diabo, tudo quem faz. Foi Deus que trouxe essa situação. O que nos cabe é nos colocar na posição e perguntar, para que, Senhor? Para que estou aqui? Onde eu posso? O que é que isso vai trazer para a minha vida? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer mediante essa situação? O que tu queres que eu faça? A gente tem que se colocar, porque a vontade do Senhor, mesmo sendo desagradável para mim e para você,
Ela é boa, perfeita e agradável. Eu não sei qual é o seu vale, eu não sei qual é a situação, eu não sei o que foi que o ano de 2020 trouxe para a sua vida em relação a sofrimentos. Eu creio que não foi só o ano de 2020, porque muita gente pregando, muita gente dizendo que o ano de 2020 poderia ser o ano de 2010, 2011, 2012. Estamos no tempo do fim, irmãos. Estamos no tempo do fim. Assim como foi em 2019, como foi em 2020. O que será agora do nosso 2021? Por quê? Porque estamos caminhando para o fim. E é misto que todas essas coisas, todos os sinais venham acontecer. E não vai ter tempos bons, mas as promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele disse que vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Ele disse que vai abrir, é porque Ele vai abrir. Se Ele disse que vai te honrar, que tem dupla honra te esperando, Ele vai te honrar. Se Ele disse que vai preparar um banquete na presença dos teus inimigos, na presença dos teus adversários, Ele vai preparar. Ele vai preparar. Mediante a todo esse caos, mediante a toda essa destruição que estamos vivendo, mediante a todos esses, Deus ainda vai operar milagres, prodígios, sinais e maravilhas na minha e na tua vida. E todos saberão que Ele é Deus. Amém? Peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que esteja me conduzindo através de sua santa e gloriosa palavra, e que essa semente caindo na terra chamada o meu e o seu coração, ela possa produzir frutos, e frutos dignos da glória de Deus. Quero aqui agradecer a todas as pessoas que me mandaram muitas mensagens, preocupados, como se tivesse acontecido algo na minha vida. Não aconteceu nada, irmãos. Eu só estava descansando. Descansando. A gente prega o ano todo, já vai para 4 anos já, e a gente cansa, a obra cansa, irmão. A obra não cansa, cansa, irmão. Quando a gente bota a obra em prioridade, quando a gente coloca a vontade de Deus acima das nossas vontades, quando a gente pede direcionamento, quando a gente se coloca à disposição, toma a minha vida, gasta, Senhor, o resto da minha vida que tem aqui, gasta na tua obra, gasta fazendo o teu querer, gasta, Senhor, tira o meu eu e coloca o seu, e a gente se entrega, a gente coloca a vontade de Deus como prioridade acima de tudo em nossas vidas. Lhe cansa porque você não faz de qualquer jeito, você não vai de qualquer jeito, você não entra de qualquer jeito, você pede a Deus, fica na dispensação do Espírito Santo, é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e isso traz lutas, muitas lutas. Isso traz dificuldades, porque você precisa orar, você precisa se limpar, você precisa buscar, você precisa priorizar a palavra de Deus, você precisa estudar, você precisa receber para dar. Então tudo isso cansa, é cansativo, é prazeroso, é maravilhoso, mas é cansativo. E eu estive descansando, passei uma semana aí, mais de uma semana descansando, mas agora estou de volta, me apresentando no exército do Deus vivo de Israel, me apresentando como soldado valente para batalhar as minhas e as suas guerras, porque Deus me usando, Ele está também me usando para trabalhar, para te capacitar, para te fortalecer, para levar uma palavra de ânimo, para levar uma palavra de exortação, para levar uma palavra de conserto para a sua vida. Então eu também estou trabalhando ao seu favor, debaixo da vontade e da direção de Deus. Amém? A palavra se encontra em Jeremias 5:22, que diz assim: acaso vocês me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque foi eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassar.
Glória a Deus por esta palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de consolo para o meu e o seu coração. E aqui o Senhor está perguntando ali, aquela nação, se eles não tremiam diante da presença de Deus. Vocês não tremem diante de minha presença? Porque fui eu que fiz. Acaso vocês não me temem? A primeira pergunta foi: acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque foi eu que fiz da areia um limite para o mar. Eu não quero entrar muito no contexto dessa pregação, mas eu quero trazer só os últimos 2 versos. Os últimos 3 versos que diz assim: porque foi eu que fiz da areia um limite para o mar. Irmãos, tudo que Deus fez nessa terra, Ele fez com um limite. Deus botou limite em tudo. Em tudo Deus colocou limite. Todas as coisas que Deus criou têm um limite. O sol, ele tem um limite para clarear. Ele passa o dia todo clareando. Quando dá 6 horas, ele pega o bonde dele e vai embora. Porque Deus estabeleceu um limite para o sol. E aí quando o sol se põe, quem vem a lua. E aí a lua ilumina, aí a lua resplandece e ilumina até 6 horas. Né? Agora é até 4 horas da manhã. 4 horas da manhã está tudo claro. Não é assim? Por quê? Os sinais no céu, né? 4 horas da manhã aqui, meu filho, na Bahia, já está claro. Na minha cidade, já está claríssimo. 5 horas o sol está quente, porque são os sinais no céu da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus Cristo. Está uma quentura, mas está um calorão, que o vento do ventilador já sai quente, o ar-condicionado, né? Quem tem, porque não tem, né? Tem climatizador, mas já sai tudo quente. Não adianta nem você botar gelo no climatizador, porque o ar não refrigera, não fica friozinho, não. E aí, mas quando chega 4 horas da manhã, a lua, o sol vem e a lua vai embora. A lua tem um limite, irmão. Tudo tem um limite. Tudo Deus fez com limite. A vida tem um limite. O tempo tem um limite. A chuva, ela tem um limite. O mar tem um limite. Deus colocou um limite aí nesse teu sofrimento. Olha o que Deus manda eu te dizer. Olha o que Deus manda eu lhe dizer nesse dia chamado hoje. Que essa tua dor, este teu sofrimento, ele tem um limite. Deus colocou um limite aí nesse negócio. Deus colocou uma barreira, Deus colocou uma muralha entre você e esse seu sofrimento. Não vai ultrapassar. Não vai, porque Ele está dizendo que colocou já um limite. E é necessário que você creia. Toma posse aí, creia tão somente que há um limite. Há um limite de Deus. Lembra lá de Jó, irmãos? Lembra de Jó? Da luta, da peleja de Jó, do sofrimento de Jó. Lembra do sofrimento da mulher de Jó? Aleluia, Deus. Como Jó, ela não entendia a razão de toda aquela dor. Mas Deus também teve misericórdia dela. Deus teve misericórdia dela porque permitiu que em meio ao luto, em meio à loucura, à insanidade dela, porque é a fé daquela mulher, quando ela vê perder as propriedades, perder gados, perder amigos, parentes, e principalmente os 10 filhos, a alegria daquela mulher deu lugar ao sofrimento. A fé daquela mulher deu lugar à insanidade, à loucura.
Aquela mulher fica num estado de sofrimento tão desesperador, aonde ela perde tudo. E quantas de nós perdemos muitas coisas no decorrer da nossa vida? Perdemos muitas coisas que ficaram. Quantas pessoas aqui perderam tantas coisas no início aí dessa pandemia? Aí em 2020, quantas coisas ficou para trás? A alegria deu lugar ao luto. A felicidade deu lugar à tristeza. A paz deu lugar à guerra. A prosperidade deu lugar à fome, à escassez. A porta aberta deu lugar à porta fechada. O céu cerrou. O chão parece que é de bronze, o céu de bronze. Nada floresce, nada dá. Orações não são respondidas. E tudo isso dá lugar ao desespero. E muitos estão vivendo assim, no limite do desespero, sem saber para onde correr, sem saber em que porta bater, sem saber o que será o dia de amanhã, sem saber como será o ano. Uma coisa eu tenho para te dizer. Mesmo que todas as portas se fechem, mesmo que o luto tenha se abatido sobre você, mesmo que seus amigos tenham se distanciado, mesmo que seus parentes lhe virem as costas, mesmo que o céu pareça de bronze, a terra pareça também que é de bronze, nada produz, nada dá, persevera, se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Mesmo que tua mãe e teu pai te esqueçam, Deus, todavia, jamais te esquecerá e te abandonará. Mesmo que todos te abandonem, Deus não vai te abandonar. A mulher de Jó não entendia o porquê de tanto sofrimento. É uma mulher que muitas vezes você não vê quase ninguém pregar a vida dessa mulher, ninguém vê. Ela só tem uma fala e Deus permite essa fala dela. Abandona o homem, esse Deus e morre, basta, chega de tanta adoração, chega de tanta busca, chega, não está vendo que ele nos afligiu, que ele nos levou ao limite de nossa dor, de nosso sofrimento. Minhas palavras, abandona esse Deus e morre, abandona, amaldiçoa, abandona não, amaldiçoa esse Deus e morre. E Deus permitiu que ela falasse. Uma mulher tinha perdido 10 filhos. O luto se abateu sobre a casa dela. A tragédia se abateu sobre a casa dela. Num minuto estava tudo bem e de repente, em menos de uma hora, tudo se perdeu, tudo se acabou e ela se via ali, meio a 10 caixões. Uma mulher esquecida, uma mulher incompreendida. Uma mulher de dor, experimentada na dor e no sofrimento, igual Jesus Cristo. E aquilo ali dá lugar à loucura dela. A loucura dela chegou ao topo, ao limite, onde ela diz, amaldiçoa esse Deus, amaldiçoa, eu não vejo razão para adorar, eu não vejo razão para ter fé, eu não vejo razão para ter esperança, eu não vejo nada na minha frente, a não ser 10 caixões, eu não vejo nada, eu perdi muita coisa, Jó, eu perdi tudo, Jó, eu perdi meus 10 filhos, eu perdi a alegria do meu coração, se foi. E quantas pessoas estão assim, amarguradas, enlouquecidas, pelo sofrimento, pelo rastro de destruição que 2020 deixou aí em suas vidas, sem esperança, sem fé. A mulher de Jó não via um sinal de vida. A mulher de Jó não via nada, a não ser dor. Ela perdeu o mais importante de tudo, que eram seus filhos, a luz dos olhos dela. E às vezes nossas vidas estão assim. E às vezes acontecem coisas em nossas vidas, principalmente diante de uma grande perda, um luto, uma tragédia, que as pessoas não acham, pessoas que vêm até nós, não acham nem palavras para nos confortar, para nos consolar.
Por quê? Porque o nosso consolo não vem da terra. O nosso consolo vem do alto, vem do céu. Ali o salmista olha para o céu e diz: de onde virá o meu socorro? O salmista ali estava passando por uma situação de desespero, de sofrimento, onde ele via todas as portas fechadas, onde ele não via esperança no homem, onde ele não podia pedir socorro no homem, porque ele via que aqui na terra não havia solução para o seu problema. E ele olha para o céu e pergunta: de onde me virá o socorro? É de lá, é do alto que vai vir o teu socorro. Eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dor, qual é o teu sofrimento, qual é a tua perda. Eu não sei o que é que você está passando, não sei qual é o seu vale, mas o que Deus manda lhe dizer é: o teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Os amigos de Jó vão ali até ele, pensando que poderiam liberar palavras de consolo, palavras amáveis, afáveis, poderia colocar até Jó no colo. E quando eles chegam lá, que vê o estado deprimente que está a vida de Jó, eles se calam por 7 dias. 7 dias. Eles se entreolham, eles ficam ali e sem uma palavra. 7 dias, os 3 amigos. E quando eles abrem, finalmente, quando eles abrem a boca, é para falar contra Deus e contra Jó. Tanto que no final ali da história de Jó, Deus diz que Deus manda Jó. No final não, no meio já, Deus, já no, quase no finalzinho, né? Deus manda que Jó sacrifiquem e orem por seus amigos, porque eles falaram contra Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, esse negócio não vai terminar assim não, irmãos. Deus estabeleceu um limite. Deus estabeleceu um limite entre você e essa dor. Assim como Deus estabeleceu ali um limite nas ondas do mar, para que elas cheguem só até a praia. Elas só chegam até a praia. Elas só chegam até a areia, mas elas não podem ultrapassar, porque Deus colocou um limite. Deus já colocou um limite. Deus colocou um limite em Satanás. Deus disse: toque em tudo, mas não toque na alma, porque esta é minha. Toque em tudo. Deus colocou um limite em Satanás. Deus colocou um limite no teu sofrimento. E ele diz: porque foi eu que fiz a areia, porque foi eu que fiz da areia um limite para o mar. Existe um limite entre o mar e nós aqui na terra. É a areia. É a areia que faz a divisão. É a praia que faz essa divisão. Deus estabelece um limite entre o homem e o mar. E coloca quem no meio? Coloca a areia. Deus coloca uma barreira. E o mar não pode atravessar esse limite se Deus não mandar. Porque Ele dá ordem aos ventos. Ele dá ordem às águas do mar. E Ele diz: eu estabeleci um decreto. E ele não pode ultrapassar. Deus estabeleceu um decreto aí, nessa tua dor. Deus estabeleceu, ele escreveu, ele determinou, ele bateu o martelo, decretando, ele decretou um limite. O filho pode até ir para Cracolândia, mas ele não vai morrer. O casamento pode até estar parecendo que está esbagaçado, tudo em ruínas, mas não vai acabar. Você pode até estar no leito de hospital, mas o fim não será morte. Você pode até estar desempregado, mas o fim não vai ser mendigando nas ruas. Você pode até estar sendo humilhado, açoitado, mas o teu barco não vai afundar, porque Deus estabeleceu um decreto, um limite, e os decretos de Deus são irrevogáveis. São irrevogáveis. Deus determinou.
Deus estabeleceu um decreto. Assim como ele estabeleceu um decreto entre o mar e o homem, entre o mar e a areia. O mar ele pode estar bravio, o mar ele pode estar as ondas impetuosas, o vento, mas ele está debaixo do controle de Deus. E ele diz, as ondas não podem, vou ler do início, porque fui eu que fiz a areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. As ondas podem até vir com força, bater no seu barco, bater no seu navio. As águas podem até encher, mas não vai quebrar. Não vai quebrar o teu barco. Não vai quebrar a tua família. Não vai quebrar a tua vida espiritual. Não vai quebrar a tua vida financeira. Não vai quebrar, não vai desfazer os sonhos que Deus planejou. Os sonhos que Deus sonhou para você. Não podem. As ondas podem até quebrar, mas não podem prevalecer. Aleluia. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Escute. Deus já colocou uma barreira. Deus já colocou uma muralha entre você e essa dor, entre você e essa doença. Deus colocou uma barreira entre você e a morte. Deus colocou uma barreira, Deus estabeleceu um limite. E tem um limite. Tudo tem um limite. E Deus está lhe dizendo que tem um limite, que chega, basta, chega de tanta dor, chega de tanto sofrimento, chega de tantas lágrimas na madrugada, chega de tanta perseguição, chega de tanta humilhação, chega de tanto levante, chega de tanta guerra, chega, basta. Foi o que Elias disse para o Senhor, basta, Senhor, eu não aguento mais, chega. Deus está colocando um ponto final aí, porque tudo tem limite. Tudo tem limite. Tudo tem um limite. Essa tua dor chegou no limite. Tem pessoas aqui que está cansada, que não aguenta mais, que está se arrastando, que está arrastando correntes, que não consegue mais dar um sorriso, que está sem esperança, sem fé. Chega, dizendo, Deus, chega, eu não aguento mais, eu não suporto mais, a minha vida, as minhas lágrimas têm sido o meu mantimento de dia e de noite. Eu não faço outra coisa além de chorar. Eu não faço outra coisa além de ser oprimida, perseguida, caluniada, afrontada. Eu não aguento mais. Chega, Deus. E Deus manda te dizer, isso aí acabou. Isso aí acabou, porque chegou no limite. Chegou no limite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Salmo 104:9 diz assim, estabelecer-te um limite que não podem ultrapassar, nunca mais voltarão a cobrir a terra. Deus estabeleceu ali um limite no dilúvio, que ele nunca mais, as chuvas nunca mais voltariam a cobrir a terra, o teu sofrimento nunca mais voltará a te cobrir de vergonha. E aqui em Jó 38, 9, 10, 11 ele diz, quando vesti de nuvens e densas escuridão, o envolvi, quando tracei os seus limites e o restringi mediante portas e barreiras, quando eu lhe ordenei, até aqui virás. É só até aí.
É só até aí, é só até na Cracolândia, é só até na Mão de Penina, é só até a porta fechada, é só até as contas, tá tudo a mútuo, é só até aí, é só até aí, é só até aí. Não vai ultrapassar daí. Não vai ultrapassar, porque Deus colocou limite. Deus colocou uma barreira e ele disse: é só até aqui, porque eu coloquei portas e barreiras nessa dor, nessa perseguição, nessa afronta, nessa humilhação, nessas ameaças de mortes. Eu coloquei limites. Contudo, não avançarás, e aqui se quebrará. Deus está dizendo para pessoas hoje: contudo, isso aí não vai avançar. E aqui vai se acabar. Aqui vai se quebrar todo pacto, toda maldição, todo levante, toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, toda depressão, toda doença. E ele diz: aleluia. Quando eu lhe ordenei, até aqui virás, contudo não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus está falando com o mar. Com o mar, que Deus ia quebrar o orgulho das ondas dele, para que não avançasse além da areia. Se Deus dá um limite ao mar, quebra o orgulho de suas ondas, aonde ele se acha ali onipotente, onde ele se acha ali imponente, onde ele se acha ali gigante, aonde ele traga, aonde ele engole qualquer coisa que lhe aparecer. Deus agora está colocando um limite em Satanás. Deus está colocando também um limite na sua dor, na sua falta de fé, na sua falta de esperança, no seu vale de lágrimas, na tua tristeza, nessa perseguição, nesse marido cruel, nesse filho problemático, rebelde, nesses vizinhos perseguidores, nessa igreja que te rejeita, nessa igreja que lhe acusa, que lhe aponta, que lhe julga. Está colocando também aí em todas as áreas da sua vida. Deus está colocando um limite de dor. Deus está colocando o limite do sofrimento. Deus, irmão, se eu fosse vocês, eu recebia, mas não depende de mim. Isso depende tão somente de cada um de nós. Isso aqui não é um livro que conta historinhas. Isso aqui é a boca de Deus falando para cada um de nós. E isso só vai acontecer se eu tomar posse, porque a palavra de Deus, ela é cura. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus sara e a palavra de Deus salva. Não é a palavra da irmã Merijane, é a palavra, a boca do Senhor disse. É a boca do Senhor. Aleluia. É até aí. Isso vai até aqui. Só vai até aqui. Salmo 27:3 diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu nele confiaria. Confia no seu Deus. Mesmo que tudo se levante, mesmo que Satanás e seus exércitos te cerquem, mesmo que as lutas, as tribulações, mesmo que o mar bravio se levantem contra você, mesmo que tudo esteja contrário, o salmista está dizendo que mesmo que tudo se levantasse contra ele, ele disse que mesmo assim o coração dele confiaria no Deus da salvação dele. Confia. A gente precisa confiar e acreditar que o mesmo Deus que operou lá atrás, o poder dele é imutável e ele continua operando mediante a minha e a sua fé. E no versículo 5 ele diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão.
A irmã, está tudo acontecendo. E como é que Deus me escondeu? Escondeu que você está viva. Ele lhe escondeu do laço. Ele lhe escondeu Ele lhe escondeu da seta. Ele lhe escondeu da doença. Ele lhe escondeu do acidente. Ele lhe escondeu, lhe dando livramento. Ele lhe escondeu. Ah, se não for a mão do Senhor. Ora, diga, Israel, se estaríamos aqui? Estaríamos não, irmão. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Aleluia, Jesus Cristo. E para terminar, Salmo 46 diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus está no meio dessa tua luta, no meio dessa tua dor, no meio desse teu desespero, no meio dessas tuas perdas, no meio dessas portas fechadas, no meio dessa ruína que está a sua casa, a sua família. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus colocou um limite. Abre a mão e recebe essa palavra. Deus colocou um limite, mulher, aí nessa tua dor, aí nessas tuas lágrimas, aí nessa tua decepção, nessa tua tristeza. Deus está colocando uma barreira, Deus está colocando um limite nesse negócio hoje. É hoje, é o dia chamado hoje que Deus está colocando limite aí, nesse homem, nesse filho, nessas drogas, nessa prostituição, nessa bagunça que está a sua vida, nessa bagunça que está a sua casa, nessa bagunça que está a sua vida financeira, nessa bagunça que está seu casamento, nessa bagunça que está seu filho querendo lhe bater, nessa bagunça desse marido dizendo que vai lhe matar, nessa bagunça. Deus está estabelecendo um limite hoje. É para hoje. Abre a tua mão e recebe. Recebe, porque Deus está colocando um limite. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.